Bom dia, meus amores. Estamos aqui na nossa aula de hoje. Separei para vocês duas páginas do livro didático, a página 20 e a página 21, que eu gostaria que vocês respondessem. Os alunos que ainda não têm o livro, eu gostaria que respondessem no caderno. E ao final da aula, eu gostaria que todos enviassem as atividades respondidas. São respostas pessoais, ok? Temos também um slide falando sobre angústia ética e angústia existencial. O tema da nossa aula de hoje vem falando sobre angústia e filosofia da existência. Lembrando que o capítulo 2, o capítulo do nosso segundo bimestre, vem falando sobre a filosofia da existência. Vimos a filosofia e sua crise, e hoje veremos a angústia e filosofia da existência. Vamos para o texto, mas antes, eu gostaria só de explicar a vocês. No texto, ele fala sobre Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Ele foi um filósofo dinamarquês, considerado o precursor da filosofia existencial, que combatia a filosofia especulativa e discutia propósitos, causas e consequências das ações humanas no âmbito da realidade do indivíduo, ok? Então vamos para o texto. Diz assim: em linhas gerais, podemos dizer que Kierkegaard considera a angústia como consequência da liberdade. Grifem, por favor, sublinhem essa passagem, por gentileza. No entanto, a angústia também pode ser encontrada na inocência e na incerteza. Isso fica claro quando observamos a análise do filósofo sobre o conto que relata a queda de Adão. Como podemos constatar no livro Gênesis, Deus proíbe Adão de comer o fruto da macieira. Porém, Adão não conhece o mal, pois o mal só pode ser conhecido depois que o experimentamos. Continua, página 20. Dessa forma, a personagem do Gênesis não compreende a palavra do ser absoluto e comprovamos que, abre aspas, quanto ao que pode não ter ideia alguma, de outro modo estaríamos. O que acontece habitualmente a pressupor já a consequência, isto é, a diferença entre o bem e o mal, fecha aspas, afirma Kierkegaard. Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar Deus, dado que seu estado é de ignorância. Qualquer palavra que o Ser Supremo disser será ininteligível para Adão. Assim, Adão não sabe que comer a maçã é um ato proibido. Mais que isso, Adão não sabe o que é pecar. Não devemos esquecer que a personagem está em um estado de inocência, visto que desconhece o significado da palavra pecado. Para que o indivíduo se torne culpado, ele deve primeiramente perder sua inocência. O filósofo demonstra essa relação quando diz que a inocência, abre aspas, está presente sob a ignorância do indivíduo e se descobre quando este peca, fecha aspas. Quando o indivíduo comete pecado e se torna dessa maneira culpado, então nesse momento percebe que antes fora inocente e que nada fará com que ele retorne ao estado anterior. Ora, a inocência é ignorância, portanto não se sabe que está naquele estado. Nesse sentido, deixa eu aumentar aqui para vocês. Nesse sentido, encontramos o surgimento do sentimento da angústia. A angústia será a resultante da inocência. Kierkegaard afirma que existe no sentimento de angústia uma falta de determinação, a relação que ainda não se estabeleceu, ou o espírito que não se determinou. Tudo isso traz consigo a sensação de um vazio, um nada resultante da falta de algo determinado. A angústia guardará também uma ambiguidade, como expressão da ignorância. A angústia surge em Adão no momento exato em que Deus faz a proibição. Quando isso acontece, vemos que a personagem fica diante de sua ignorância. Ele não entende o que Deus lhe diz. Adão tem diante de si mesmo o possível fazer
o que Deus manda ou não. Mas Adão não sabe o que Deus quer. A personagem ignorante. Assim notamos a angústia surgir em Adão, adquirindo um aspecto ambíguo, que contém esta relação entre a incerteza, liberdade e culpa. Na angústia encontramos a ambiguidade. Kierkegaard registra da seguinte maneira, abre aspas, a angústia é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Isso porque, na angústia, o indivíduo não perdeu. Vamos continuar na próxima página.